Ok. Então, hoje é dia 18 de novembro de 2021 e aqui está a nossa página, né? E aqui algumas informações iniciais. Aqui tem os horários e dias do atendimento nesta classe, né? O link é o mesmo dos 2 dias, que é terça e quinta. Tem o nosso WhatsApp também aqui, o link está aqui também. Quem não fez inscrição poderia, faça o favor de fazer. Os nossos encontros semanais também são quintas e sextas, o horário, o link é o mesmo também, né? E aqui vão estar nossos encontros com o tema, alguns itens tratados e o link da reunião, né, da gravação. Então, eu acho que todos eles estão com o link, pode ser que algumas vezes a rede fica demorada e eu acabo muitas vezes esquecendo, mas eu acho que está tudo ok. Tá. Então, hoje nós vamos ver portas lógicas, parte 3. Então, nós vamos ver equivalência de portas lógicas, né? Porque nós já vimos aqui 2 conjuntos de portas lógicas. E ficou uns exercícios aqui de combinação de portas lógicas que nós vamos talvez fazer hoje, ou pelo menos, ou talvez amanhã, né? Que é o nosso dia que a gente trabalha essa parte prática. Então vamos abrir aqui, né, previsto para o dia 18. Vamos ajustar aqui a janela. Ok. Então nós temos aqui a parte 3. Então, nesse slide aí a gente pode ver o não, né, que a gente já viu essa porta. Então, o conteúdo da variável que chega aqui na porta é complementado. Qualquer que seja a variável, aqui nós colocamos uma tabela da verdade com a variável A, certo? E aqui mostra, né, pela tabela da verdade, que se chegar 0 na entrada, a saída será 1. Se chegar 1, a saída será 0, né? Ele complementa, ele troca o valor, né? Porque a base binária só tem 2 valores, então por isso que se fala em complemento, né? A expressão algébrica é essa aqui, né? A variável de entrada complementada, né? Então a saída é a variável de entrada complementada. E aqui está mostrando circuitos equivalentes, ou seja, nós normalmente quando se utiliza um circuito integrado, esse circuito integrado tem pelo menos se for de 2 portas de entrada, tem pelo menos uns 4 componentes no mesmo circuito integrado. Então, algumas vezes, a gente pode utilizar alguns desses componentes para fazer qualquer tipo de outra operação. Então, aqui a gente pode ver que se a gente pegar uma porta não E, né, essa porta é uma porta não E, e se nós interligarmos as 2 entradas numa única variável, nós teremos o mesmo efeito de uma porta não. Claro, porque a porta não é aqui, se nós interligarmos as entradas, isso é possível fazer isso, né? E colocarmos uma mesma variável, a mesma variável vai entrar em ambas as entradas. Então, ele vai funcionar desse jeito, ó. As entradas todas serão 0, ou as entradas todas serão 1. E, né, aí a gente precisa saber como é o comportamento de uma porta não E. E a porta não E, né, possivelmente vocês ainda não memorizaram a porta não E, mas a porta não E é o seguinte, quando nós teremos então ela é o inverso da porta E, né? Ela é o complemento da porta E. Então a porta, só recordando, a porta E só dá nível alto quando as 2 entradas são nível alto. E a porta não E é o complemento disso, ou seja, quando as duas entradas forem nível alto, ou 1, né, será o momento em que a porta será 0, porque ela é o complemento da porta E.
Eu não tenho aqui a tabela de verdade para mostrar para vocês. Aqui tem a porta I, ó. Aqui tem a porta I. A porta I, observe que aqui estão todas as possibilidades da entrada, né? Que é 00, 01, 10, 1. Então, essa é a porta I. Então, se vocês quiserem saber qual é a porta não E, é só complementar toda a saída, ou seja, vai dar, a porta não E seria 1110, certo? Então, observem que a porta não E, 00 daria 1, e 1 em 1 daria 0, certo? Porta não E. Então, por isso que ela funciona perfeitamente no nosso caso, porque quando for 00, né, 00 vai dar 1. Então, aqui, 00 dá 1. E 1 em 1 dá 0, ou seja, ele faz a mesma operação de uma porta não. Ok? Professor, mas no caso daí da não E, quando é 0 e 1 ou 1 e 0, é para dar 1, né? Porque no E, 0 e 1 e 1 e 0 é 0. Sim. Mas nessa situação, nós temos as duas entradas interligadas, certo? Ah, pode crer, verdade. Os dois dão ou 1 ou 0, né? Perfeitamente. Beleza. Então observe, tome cuidado que aqui é porta E, tá? Eu acho que não tem porta não E aqui. Não tem porta não E aqui. Então, isso aqui é uma porta E. Então, tem que tomar cuidado, né? Então, ele vai ser o complemento disso aqui. Então, a não E seria 1, 1, 1 e 0. Mas, naquele caso ali, onde as portas das entradas estão interligadas, só é possível essa situação e essa situação. Certo? Então, por exemplo, se fosse porta E, seria essa situação aqui, ó, mas não equivaleria a uma porta não, certo? Porque se fosse as duas entradas 1, daria 1. Se as duas entradas fossem 0, daria 0. Então, ela não se comporta como uma porta não. Então, por isso que isso só funciona com a porta não E, certo? Porque a porta não E, como eu disse, tem o complemento da porta E, que é essa situação aqui. Então, 0 e 0 daria 1 e 1 em 1 daria 0. Então, o comportamento para essas duas situações, que seria equivalente a esse circuito aqui, esse arranjo aqui, né, funcionaria exatamente como uma porta não, uma porta not, né? Então, amanhã a gente vai simular, a gente vai confirmar isso aqui, né? Então, por exemplo, se nós tivéssemos com um circuito que a gente utilizou algumas das portas não E e sobraram, sei lá, alguma porta lá não E, e se nós precisarmos de uma porta não, nós não vamos pegar um outro circuito para colocar, né? A gente simplesmente aproveita uma daquelas portas, é possível fazer isso. Então, quando nós estivermos fazendo a parte prática, que provavelmente a gente vai começar em fevereiro, né? Então, a gente pode fazer mostrar esse tipo de realidade para vocês, tá certo? Então, observe que aqui a variável é A e a variável lá, no final, é a complemento, né? Justamente porque qualquer que seja a variável, né, a saída sempre é complementar. E a variável está representando todas as possibilidades aqui da entrada, que no caso é 0 e 1. O mesmo acontece também com a porta não ou. Então, aqui nós temos a porta ou, a gente pode fazer uma rápida... Ó, aqui é a porta ou, certo? A porta ou, ele só dá 0 quando todas as entradas forem 0. Basta que uma das entradas seja 1 para que a saída seja 1. Então, veja bem, isso é a porta ou. Agora, a porta não ou é o complemento disso aqui, ó, ou seja, quando for 0 e 0, dá 1. E qualquer outra situação dá 0. Então, 0 e 0 dá 1. Né? E qualquer outra situação dá 0, então 1 e 1 dá 0, certo? Então, o não ou, né, ou seja, se tiver um não aqui na frente, ele tem exatamente o mesmo comportamento do não. Então, se vocês construíssem
a tabela da verdade do não ou, vocês vão verificar que quando é 1 e 1 aqui, né, a saída é 0. E quando é 0 e 0, a saída é 1. Ou seja, esse arranjo aqui também funciona como uma não. Tá certo? E o ou exclusivo também. O ou exclusivo, observem que essa conexão aqui é nível alto. Ou seja, nós vamos, se a gente tivesse com uma porta, um circuito real, né, esse ponto aqui seria conectado num barramento positivo. Então ficaria lá, né, sem ser mexido, ficaria fixo com o nível positivo. Então o único terminal que iria alterar os seus valores, né, seria esse terminal aqui, por exemplo, ou qualquer um dos dois, né, no caso, fixa um e utiliza a variável no outro. Então esse funcionamento também funciona como um não, porque a gente viu que o ou exclusivo, como é que era? Se nós tivéssemos eles diferentes, né? Se fosse diferente, daria nível 1, né? Se fosse iguais, daria 0, né? Então, diferente aqui para essa situação, considerando que aqui é nível 1, o diferente seria 0, né? Então, quando é diferente, o ou exclusivo dá 1. Então, o 0 dá na saída 1. Tá certo? Não sei se vocês estão recordando, né? Eu não sei se eu tenho aqui, ó, só se mostrar um outro. Pode ser que eu tenha aqui. Vamos ver se eu tenho aqui. Acho que não. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é o ou exclusivo, para vocês recordarem. O ou exclusivo, ele só dá nível alto quando as entradas são diferentes. Então, viram ali que naquele desenho, aqui tem um, né? Está fixo. Tem um aqui, ó. Então, quando ele for 0, a entrada, vai dar nível alto. Mas se ele é 1 e a outra entrada é 1 também, vai dar 0. Então, se é 0, né, dá nível alto. Se é 1, dá nível baixo. Então, ele também vai se comportar como não. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Sim? Então, a gente pode ver que nós podemos usar qualquer outra porta, né, observando, no caso, a tabela da verdade, a gente pode ver que, em algumas situações, outras portas podem funcionar como não. Então, vamos supor que vocês têm um circuito com 4 portas ou exclusivo, certo? E vocês querem uma não ou exclusiva ali no meio. Então, vamos supor que sobrou 2 portas ou exclusivo. Então, o que vocês fazem? Você pode pegar uma daquelas, né, fixar uma das entradas no 1, e essa entrada aqui, coloca na saída do outro ou exclusivo. Então, essa aqui iria funcionar como um não, né, que seria ligado nessa outra porta ou exclusivo, e aí um ou exclusivo com um não na saída passa a ser uma coincidência, ou uma não ou exclusivo. Entendeu? É muito vago assim, falando, né? Mas a gente pode amanhã acrescentar esses detalhes, assim, mostrar como é que a gente poderia fazer numa situação dessa aqui, tá? Porta E ou END, né? Então, nós poderíamos pegar uma porta E e colocar um não na frente e transformar numa porta não E. Ou pegar uma não E, colocar um não na frente e transformar numa porta E. Certo? Então a gente pode... Se a gente pegar um E e bota um não, fica um não E. Se bota uma não E com um não na frente, vai ficar um E. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma porta E. Então, se eu pegar uma não E e colocar uma outra porta não E
com terminal interligado, como a gente viu, esse aqui corresponde ao anão, nós vamos estar cancelando essa saída complementar ali, né, da bolinha. Então, passa a ser uma porta aí, essa aqui. Então, observe que as duas portas são iguais, ó. Então, como eu disse, um circuito integrado pode ter várias portas não E. Normalmente, para essa situação que tem duas entradas, né, porque aí vai depender do número de entradas, tem um grande número de entradas, 3 ou mais, aí esse número de circuitos vai ficar diminuído. Mas se tiver apenas 2 entradas, normalmente os circuitos apresentam em torno de 4 componentes pelo menos, 4, 6, assim. Então a gente poderia trabalhar com portas não E, né? E uma delas, ou duas, no caso, poderiam ser usadas para transformar, para ter o mesmo comportamento em uma porta E. Tá bom? Também poderíamos pegar, né, e usar o não ou, porque a gente viu ali que não E com as terminais interligados funciona como não, e o não ou também, com os terminais interligados, também funciona como uma porta não. Então, dá para fazer a mesma situação aqui. Ou seja, todos esses circuitos aqui funcionam exatamente como essa porta aqui, ou seja, uma porta E, né, cuja expressão algébrica é essa, e cuja a tabela da verdade é essa aqui. Ok? Outra coisa também interessante, né? Eu já tinha até mostrado na aula passada, que se a gente pegar uma porta não ou e colocar duas portas não na entrada, ele vira uma porta E. Como é que se vê essa situação aqui? Eu costumo fazer assim, né? Primeiro, nós temos duas variáveis aqui, ó, A e B. Então, eu descrevo aqui como é que são essas variáveis e quais as possibilidades dessas variáveis. Aí, numa outra coluna, eu vou representar, por exemplo, o A complemento, que é esse aqui, e o B complemento, que está aqui. Então, ficaria tudo complementar aqui, né? Então, é como se tivesse espelhado esse negócio aqui, o que está em cima vira e fica embaixo, que, né, fica fazendo um espelhamento aqui, invertido aqui, né? A gente pode mostrar ali na lousa, se você quiser, né? E aí essa situação vira, se a gente aplica numa porta não ou, ele se comporta exatamente como esse circuito aqui. Então, Professor, mas se no final é tudo a mesma coisa, aí por que tem que complicar tanto assim, colocando um monte de entrada? Como assim? Eu não entendi. É porque, tipo assim, o circuito ele não é equivalente. Tipo, você pega a função E aqui, daí esses outros são a mesma coisa. Então, por que eu vou usar os outros se eles são a mesma coisa do que esse, que é muito mais simples? Sim, é como eu expliquei agora há pouco. Se vocês têm um circuito integrado, aí o circuito integrado tem vários componentes no seu interior, certo? E vamos supor que sobre, ou só tem aquele circuito, tu não tem outro circuito daquele, ou sobra portas dentro de um circuito integrado. E tu pode usar aquelas portas para usar como um não, por exemplo. Não é que tu vai, ao invés de fazer um circuito, tu vai fazer o complexo, não. É que numa determinada situação em que tu estás trabalhando com aquelas portas, tu pode utilizar algumas delas para fazer outra operação. Nesse sentido. Entendi, obrigado. Então, é claro que ninguém... por que eu vou fazer... isso aqui eu uso 3 circuitos, né, para fazer uma E, entende? Não faz sentido realmente, né? Assim, o teu questionamento é lógico, né? A gente, para que fazer um circuito complexo assim se uma porta E resolve? Mas não é esse o caso, né? É uma situação que tu tem disponível as portas e tu precisa exatamente utilizar aquela porta para fazer um não. Aí pode fazer isso. Se caso convier, né? Tu pode chegar à conclusão que não vale a pena. Tá? Por exemplo, aqui, uma porta não. Né? Vamos supor que esse circuito aqui
fosse um circuito que contivesse 4 portas não ou, né? Só valeria a pena se caso tu já tivesse utilizado uma porta não ou, tu precisavas de uma porta não ou. Aí tu utilizasse aquela porta não ou e sobrou 3 portas não ou. Então, o que tu vai fazer? Ou tu vai deixar lá inutilizada aquelas 3 portas não ou tu pode utilizá-las para transformá-la numa porta E, numa situação dessa aqui. Entenderam, pessoal? Então, a equivalência serve para isso, não serve para complicar, serve para aproveitar melhor o circuito, no caso. Então, vamos lá, né? Então, aqui, ó, aqui uma situação em que eu acho que eu mostrei na aula passada que circuitos, eu mostrei na folha de dados, um circuito de não, que, se eu não me engano, tenha 8 portas não. Não sei se vocês se recordam, lá no slide passado. Eu acho que eram 8. Né? Então, normalmente, coloco um circuito, vamos supor que precise de várias não, né? Aí eu coloco o circuito e vou fazer das integrações onde houver necessidade. Então, nesse caso aqui, o meu circuito, eu já tinha colocado o circuito no ou, porque eu estava utilizando não ou, e de repente eu precisei usar também um AE. O meu projeto, né, porque eu vou aprender a fazer um projeto, e a gente vamos ver, nós vamos fazer o circuito mais compacto possível. Algumas vezes, ser compacto pode exigir que a gente tenha que fazer isso, fazer um uso de uma equivalência dessa, justamente porque quanto menor for o número de circuitos, mais barato é o meu circuito, mais compacto é o meu circuito. Então, aqui a gente mostrando 2 outras possibilidades de fazer a mesma porta E. No caso anterior também, mas 2 outras possibilidades de se fazer uma porta E. Aliás, 3, né? Mais outra também. Ok? Aqui foi um porta E, né? Agora nós vamos para a porta O. Mas precisamos de uma porta O, possivelmente, né? Não sei se o caso ativo, vai utilizar a própria porta O. E aqui a gente tem a expressão algébrica porta O, né? A ou B, e aqui a verdade de uma porta O. Como é que funciona a porta O? Ele só é 0 quando todas as letras forem 0. Né? A gente usa até aquela expressão, né? Ou uma ou outra. Se alguma delas der nível alto, a saída será alta. Então, a mesma analogia, a gente pode ter também uma porta ou, colocando um não na frente, que pode a outra porta ou. Os terminais interligados. Os 2 terminais têm que estar interligados. Então, eu posso ter uma porta e colocar não na entrada. Né? Então, isso aqui tem o mesmo comportamento de uma porta. E, naturalmente, uma porta não ou com uma frente também, claro, vai ter o mesmo comportamento. Ok. Tranquilo, né? Aqui, ó. Aqui é uma porta não E, né? Nós estávamos aqui com a OU, né? Aqui é uma porta não E. A porta não E, a gente pode obter, ó, com uma OU, com 2 não na entrada. Isso aqui, a gente tem que, justamente como eu disse, a gente tem que colocar uma tela da verdade, porque nem sempre a gente visualiza tão facilmente, assim, né?
Eu posso até... Vamos... Como é que eu vou fazer isso aqui? Não dá para eu mostrar duas janelas, né? Porque aí senão eu abriria aqui uma lousa aqui e mostraria para vocês, né? Então, mas nós vamos testar. Ou hoje ou amanhã a gente pode testar todos os circuitos. Então, vocês vão entender aqui, né? Mas aqui, no caso, eu vou poder fazer a apresentação. Então, aqui, se eu fosse mostrar esse comportamento aqui, eu ia, observe que aqui nós temos duas variáveis, né? As variáveis que estão aqui, elas vêm de um outro circuito qualquer que está aqui atrás, que eu não estou representando, mas essas variáveis estão vindo de algum lugar. Pode ser um sensor, pode ser a saída de um outro circuito, tá? Então, essas variáveis vêm de outro lugar que não me interessa agora, essas variáveis. Então, aqui, as possibilidades dessa variável, considerando que são duas, né, e estamos na base binária, então 2 elevado a 2 dá 4, né? Então, nós temos aqui as possibilidades, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Essas são todas as possibilidades de quando a gente tem duas variáveis na base 2. Certo? Então, uma porta não E, vocês podem ver que a porta E é 0001, né? A não E é exatamente o oposto, né? No caso, o complemento, ser 1, 0, né? E aí, para uma situação dessa aqui, para a gente interpretar o que está acontecendo, nós teríamos que fazer uma tabela de verdade semelhante a essa aqui, onde nós colocaríamos as duas entradas, que, como eu disse, está vindo aqui da esquerda, e a gente não precisa saber de como é que elas vêm. Então, aqui estão essas possibilidades. Então, por questão de segurança, principalmente quando a gente está começando e a gente não está muito seguro, eu sugiro que aqui vocês coloquem o A complemento e aqui o B complemento. Então, coloque aqui na tabela. A complemento e B complemento. Mais duas colunas aqui, onde é A complemento e B complemento, e vocês podem desenhar aqui, ó, A complemento e B complemento. Vocês estão vendo o mouse, né? Espero que vocês estejam mal. Eu estou vendo aqui, ó, o meu mouse, eu acho que vocês estão vendo aí também. Estamos vendo sim, professor. Beleza. Então, aqui vocês vão desenhar o B complemento e aqui o A complemento. E vamos representar aqui também na tabela da verdade, tá? Provavelmente a gente não vai fazer hoje, mas amanhã nós faremos amanhã, tá ok? Então a gente vai colocar aqui, ó, A complemento e B complemento. Vamos fazer mais duas colunas. Aí o que a gente faz? A gente pega esse valor do A aqui, ó, e coloca aqui A complemento. Então vai ser 1. Aqui é 0, vai ser 1. Aqui é 1, vai ser 0. Aqui seria o A complemento que eu estou dizendo para vocês, né? 1, 0. Então a gente complementou e criou aqui a coluna A complemento. Ao lado do A complemento, a gente vai criar o B complemento. Aí o que a gente faz? A gente pega o B e complementa ele e coloca naquela coluna. Então, aqui é 0, passa a ser 1. Aqui é 1, passa a ser 0. 0 passa a ser 1 e 1 passa a ser 0. Então, agora, quando eu analisar a porta OU, né, que é outra coisa que eu preciso conhecer também, eu preciso saber como é que se comporta a porta OU. Aí a entrada da porta OU não é A e nem B, e sim A complemento e B complemento. Compreende? Então, aí, agora, com essas duas novas colunas, eu vou aplicar a uma porta OU, né? Eu tenho que saber como é que funciona a porta OU, e vou obter a saída. E a saída vai ser exatamente essa aqui, ó. Ou seja, esse circuito, né, nós podemos confirmar amanhã, usando DIDs, que esse circuito corresponde exatamente a esse circuito e, naturalmente, a essa tabela da verdade. Ok, pessoal? Então aqui está o circuito equivalente ao não E, assim como também a gente pode pegar um não E, colocar um não na frente, ou colocar, né,
aqueles equivalentes ali que a gente viu que correspondem ao não, ali que a gente viu, né? O não ou, o não e, aqui na frente. Certo? Qualquer dúvida aí, pode interromper aí. Aqui, ó, o que é que nós fizemos ali no próximo circuito? O que é que nós fizemos? Nós pegamos 4 portas não ou. Tá vendo? Então, se eu precisar de uma não E e eu tiver disponível um circuito com 4 portas não ou, eu posso juntar todos eles e gerar uma porta não E. É claro que eu não vou... claro, aí vai depender do circuito aqui. Mas eu não... e outra coisa, tem um detalhe aqui que existe uma temporização, sabe, pessoal? Algumas vezes você vai encontrar um circuito lógico com vários não na frente, um atrás do outro. Tá? Aí vocês vão perguntar, que negócio é esse? Para que uma porta, um monte de não, um atrás do outro? Está ali fazendo o quê? Né? Que vai dar o mesmo resultado, eles se cancelam todos. Por quê? É porque, naturalmente, uma das razões pode ser que eles queiram dar uma temporização ali. O circuito ele vai chavear os transistores e vai demorar um certo período para ele chegar lá na saída. E algumas vezes isso aí é importante para que o circuito funcione corretamente. A gente encontra circuito desse tipo. Tá? Não sei se é a maneira mais eficiente, mas eu já encontrei circuitos assim. Tá? E o objetivo era esse. Era dar um atraso no sinal. Então, é uma questão assim de... porque em computador, tu pode dar um delay, né, em programação. A gente pode dar um delay e faz um contador ficar contando para esperar que uma determinada saída apareça na determinado lá, terminal do microcontrolador, tá? Mas aqui não, aqui é hardware. Então, eu não tenho como usar um timer, um contador, um temporizador, não tem. Então, um temporizador pode ser feito assim. Tá certo? Então, aqui, vocês veem que não faz sentido, né? Eu quero uma porta não E, então eu vou comprar um chip com 4 portas não ou para fazer isso? Não, claro que não. Mas aqui está mostrando para vocês que, eventualmente, vocês precisarem e só tiverem portas não ou, vocês têm como juntar esse negócio aí e fazer uma porta não é, tá bom? Ou seja, ele vai ter o mesmo comportamento dessa tabela verdade. Vocês estão vendo aqui, ó, até isso aí a gente tratou na última aula. Quando tem um inversor na saída, observe que a barra, né, envolve todos os elementos, inclusive o operador aqui embaixo, ó, o ponto, tá vendo? Né? Já esse aqui, ó, esse circuito aqui, como é que seria? Vocês poderiam me dizer como é que seria esse circuito aqui? S é igual a quê? Esse circuito aqui, olhando para esse circuito. Alguém poderia me dizer? Qual o circuito? Vocês estão vendo meu mouse aqui? Sim. Alguém além do Vitor? O Vitor que só se manifesta aí. Alguém além do Vitor aí que poderia me dizer qual é a expressão algébrica desse circuito aqui? Se ninguém souber, eu vou pedir para o Vitor falar. Vai lá. É o complemento de A mais o complemento de B? Exatamente. Vai ser o A complemento mais, né? Isso. Não é tipo AB complemento, né? Tipo, no caso, isso. A mais B complemento. Não é A mais B complemento, exatamente. Uhum. Não tem essa barra passando por cima do mais. Seria só A complemento mais B complemento. Beleza? Quem falou mesmo? Lucas. Valeu, Lucas. É isso aí. Nada. Obrigado pela colaboração. Ok, pessoal? Então, vocês, eu acho que vocês já devem ter entendido, né? Essa questão aí, né? De se existe um não antes da porta, né?
essa barra vai ser só em cima da variável, né? Porque a variável vai entrar aqui barrada, né? Com a barra em cima. Aqui vai entrar o B barra, né? E aqui não. Aqui o A e o B estão entrando na porta e sai com a barra, né? Então ele está complementando tudo, inclusive a porta também. Ok, parece que vocês entenderam isso aí. Ok, aqui uma outra representação. Beleza. Então aqui ó, nós temos um ou, né? A barra está lá em cima, inclusive do operador ali, né? O mais. Então é um não ou. O ou, vocês lembram, né? Ali seria 0 aqui e tudo 1, né? O ou. Mas como nós temos o complemento dele, faz tudo invertido, né? Onde era 0 passou a ser 1, onde é 1 passou a ser 0. Então aqui nós temos o não ou, a expressão, tabela da verdade e o circuito. Bem, nós podemos pegar um ou, colocar um não na frente, pronto, já ficou o não ou, né? Ou então podemos pegar um e colocar o a, né? O A complementado e o B complementado. Quando vai para o E, ele corresponde ao mesmo circuito. Vamos ver aqui. Aqui, novamente, é um outro circuito. Então, se aqui é um E, né? Deixa eu ver aqui. Estou em erro aqui. Parece que aqui tem um erro. Porque, veja bem, se isso aqui é um não ou, isso aqui não pode ser não ou. Tem algum erro aqui. E vamos ver aqui, ó. Vamos ver se isso aqui está certo. Vamos ver se está certo. Se eu pegar 00011011 para complementar isso aqui, quando é o 1100, vai dar 0. Quando é 1, quando é 00, vai complementar, dá 1. Tá certo. Agora, esse aqui, parece que esse circuito aqui está esquisito. Eu acho que esse circuito aqui está errado. Esse circuito aqui parece estar errado. Eu vou ter que dar uma verificada, eu vou dar uma notada aqui, mas eu acho que tem que corrigir esse aqui está errado. O slide 10. Tá? Eu vou corrigir isso aqui, tá bom, pessoal? Não sei por que ele está aqui. Porque é esse circuito aqui. Então, se eu botar mais um inversor aqui, não vai dar certo. A não ser que seja a porta. Não, a porta aí não pode ser. Porque eu vou dar uma olhada ali, depois eu posso voltar, se der tempo aí, se não ficar muito tarde, a gente pode voltar ali e olhar novamente, tá? Estou precisando não perder tempo aqui. Então, agora, nós temos um ou exclusivo, né? Então, a gente encontra essa mesma porta, eu já mostrei para vocês o circuito, né? E o nome do circuito, que aqui eu acabei não colocando, eu posso depois colocar também o circuito integrado aqui para vocês identificarem. Mas esse aqui é o ou exclusivo, né? Nós sabemos que ele se comporta desse jeito, ou seja, o nível é alto na saída somente quando as entradas são complementares. Se elas são iguais, vai dar 0, né? E nós sabemos que o não ou exclusivo, né, ou coincidência é exatamente o contrário, que é esse aqui com um não na frente, né? Então, a porta ou exclusiva, ela tem esse mesma expressão, ela tem essa expressão aqui em cima e essa expressão aqui embaixo também, né? Ela pode ser montada desse jeito, ou seja, como a porta ou, né? Tá aqui a porta ou, ó, esse mais aqui é a porta ou que está aqui no final, e duas portas es. Então, aqui as duas portas es
Só porque vocês podem ver que na entrada de cada uma das portas Z, uma das variáveis está complementada. Aqui nesse caso nós temos o A e aqui nós temos o B. É o que aparece aqui, ó. Uma delas, o A está complementado e na outra não está. A primeira não está complementado B, mas está complementado a segunda, certo? Então, esse tipo de formação aqui, de entendimento de como se dá a expressão algébrica comparada com o circuito, eu já falei para vocês que a maneira mais, assim, mais fácil da gente fazer essa comparação é analisar o circuito da direita para a esquerda. Então, analisando da direita para a esquerda, a gente encontra primeiro uma porta OU, certo? Então, essa porta OU tem duas entradas, não tem? Então, a gente coloca o sinal mais e coloca, por exemplo, 2 parênteses aqui, porque a gente fica claro para a gente, para quem está fazendo a expressão, que tem uma porta OU e que tem 2 entradas. Aí, a princípio, tem 2 parênteses vazio aqui que a gente ainda vai preencher. Aí basta, em cada um daqueles parênteses, a gente colocar o que está aqui em cada uma dessas entradas. Por exemplo, aqui é uma porta E, certo? Então, vamos considerar que seja aqui. Então, a porta E, a gente sabe que tem um ponto entre as variáveis. Então, seguindo adiante, a gente vai ver que tem um A complementado, tá aqui, e tem um B, então tá ali. O outro parênteses, que ainda está vazio, que é a outra entrada da porta OU, a gente também segue da direita para a esquerda, encontra uma porta E, que está aqui, esse ponto é a porta E, e depois a gente vai ter uma variável A, né, e uma variável B complemento. Então, seguindo da direita para a esquerda, né, não sei se alguém tem dúvida ainda sobre isso, a gente pode fazer essa relação, né, entre o circuito e expressão, ou depois da expressão para o circuito, vice-versa. Fica fácil para a gente fazer essa conversão aí, né? Porque é importante, sempre vocês terem bem claro essa relação entre circuito, tabela da verdade e expressão. Aqui, o objetivo aqui desse slide é simplesmente mostrar que para um OU exclusivo tem um circuito equivalente também, né? Então, se vocês tiverem com um monte de portas disponíveis e vocês precisarem de uma porta OU exclusivo, né, você pode montar esse mesmo OU exclusivo utilizando outras portas, que no caso tem esse arranjo aqui, né? Ok? Aqui é o não ou exclusivo, você pode ver que agora é o não exclusivo ou coincidência, né? Agora, como tem um não ali na frente, né, do ou exclusivo, passa a ser o coincidência ou não ou exclusivo, e nós temos aqui agora os não aqui na entrada dessa porta. A gente, fazendo aquela mesma análise da direita para a esquerda, né, a gente vai encontrar o ou, que é esse mais, e 2 entradas que estão aqui. Essa primeira entrada, a gente vai ter um E, então aqui está o pontinho do E, né? E aí a variável A e B, né, que vai entrar numa porta E, então está aqui representado. O outro lado é uma outra porta, né, a outra entrada da porta OU é uma porta E, só que essa porta E tem 2 não em cada uma das entradas. Então, aqui está representado aqui com um tracinho em cima, né? Ok? Tá, aqui, eu acho que eu descrevi mais detalhes aí, botei assim, ó, para entendermos o comportamento de um circuito, precisamos analisar a tabela da verdade daquele circuito. Vamos analisar o exemplo ao lado. Quando temos 2 entradas, temos as possibilidades como entrada na tabela, que são essas. São 4 possibilidades, né? Naquele arranjo que a gente já falou para vocês ali. Cada porta lógica tem uma saída que deve ser representada na tabela. Então, é aquela lógica que eu falei para vocês, né? Aqui nós temos as variáveis de entrada, então nós estamos analisando um circuito
né, aqui com duas portas lógicas. Então, a gente tem que analisar em cada um dos pontos para não cometer erros, né? Então, aqui nós temos uma saída, que é a saída da primeira porta, e depois temos a saída final, aqui. Então, vamos representar na tabela de verdade, para a gente não cometer erros. E agora sim, a gente analisa o S1, né, baseado no comportamento da porta, dessa porta aqui, que é uma porta E. Então, a gente vai analisar, não pensando na saída, mas pensando exatamente aqui. Então, a gente vê que é uma porta E e sabe que com aquele arranjo tem esse comportamento aqui, certo? Agora, a saída final, né, ó, ao final, obtém-se a saída total do circuito. S2 corresponde à própria saída do circuito. Mas quem é o S2? Bem, aqui nesse caso, é o S1 complementado. Então, observe aqui, ó, é simplesmente o complemento, né? A saída final é o complemento da entrada, que no caso é o S1. Então, esse procedimento é muito importante para a gente analisar etapa por etapa, ou de porta lógica por porta lógica, para não cometer erros quando a gente vai obter, né, de um circuito a tabela da verdade. Ok? Tranquilo? Para essa situação aqui, ou é mesmo? Como é que é? Não, essa aqui é outra situação. Aqui nós temos agora duas variáveis com dois não aqui. Né? Então, como é que isso analisaria? Novamente, duas variáveis gera 4 possibilidades, estão aqui. Então, observem, ó, que eu coloquei lá o S1 e o S2. Então, o que nós fizemos? Pegamos a variável A, porque a variável A, quando passa pelo esse não, vai gerar o S1, que é a entrada da porta E. Então, observem que ele vai ser complementado. Então, todos os valores que estão aqui do A vai ter que ser complementado aqui. Então, ó, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Com S1 aqui está complementado, o A complementado. Então, poderíamos representar aqui o A com a barra em cima. Né? O B também, o B está aqui seria o B, o S2 corresponderia ao B com a barra. Então, observe que ele vai complementar. Ó, 0 passou a ser 1, 1 passou a ser 0, 0 passou a ser 1 e 1 passou a ser 0. Então, nesse ponto aqui, as entradas agora dessa porta E não é mais A e B, e sim S1 e S2. E agora, então, para eu saber quem é S3, eu tenho que fazer essa análise aqui. Ó. Então, sabendo de como funciona uma porta E, eu sei que 1 e 1 é 1. Né? 1 e 0 é 0, 0 e 1 é 0, e 0 e 0 é 0. Então, quando nós temos esta entrada, a saída total do circuito, né, completa do circuito, é esta aqui. Que é uma não ou. Esse é o mesmo comportamento do não ou. Ok? E é isso. É isso que a gente preveu para hoje. Então é o seguinte, nós podemos amanhã simular por DIDs cada uma dessas portas aqui. Aí vocês vão abrir o DIDs, né, de vocês. E temos bastante circuito aqui para a gente simular. Então, talvez até vão precisar mais de um aqui, né, para a gente simular. Aliás, e também nós temos um exercício do anterior que a gente pode simular também. Então, a gente tem bastante simulação para a gente fazer. Vocês, não sei como é que é o tempo de vocês aí. E hoje é 5h30, né? Nós temos tempo. Se vocês quiserem simular alguma coisa, nós podemos simular. Senão a gente pode deixar para amanhã. O que é que vocês me dizem? Querem simular alguma coisa hoje ainda? Não sei como é que está o tempo de vocês. Sempre nos recomendaram a fazer essas aulas presenciais de 1 hora, né, para não ficar cansativo, porque o ambiente em que vocês estão nem sempre né, um ambiente da família, nem sempre vocês têm um ambiente disponível, né? Então, por isso que sempre a gente recebeu essa recomendação e por isso que eu estou perguntando para vocês.
Mas eu acho que já está bom também. Amanhã a gente pode fazer esse exercício. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Não, beleza, professor. Às vezes até dá para Estudar um pouco sugestão, mais? sugestão só, tá? Não é? Sim. Por exemplo, às vezes a teoria passa na quinta-feira em 1 hora e aí a aula de amanhã, pô, aí como é simulação, então é um pouco mais Isso. demonstração, um pouco Isso. talvez até interativo, daria para fazer as 2 aulas tranquilamente. Ok. Eu acho que tá. Então, eu vou interromper a gravação. E amanhã a gente